Olha, o programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS comemorou no dia 1º de março o primeiro Dia Mundial de Zero Discriminação, para celebrar os direitos humanos sobre a perspectiva de uma vida produtiva, plena e digna. No Brasil, estima-se que mais de 718 mil pessoas entre 15 e 49 anos vivam com HIV, sendo que aproximadamente 150 mil não sabem que estão infectadas. A discriminação afeta pessoas em diversas áreas da sua vida e deixa as pessoas mais vulneráveis ao vírus. O preconceito não está ligado à discriminação somente, não. Ela afeta não só esse caso, mas muitos outros, em diversas áreas da vida. Doenças de orientação sexual, cor da pele. Olha, tantas bobeiras que afastam os seres humanos e impedem a própria evolução mental e espiritual. O meu papo hoje com o psicólogo Pedro Henrique Ruzão é exatamente sobre preconceito e inclusão social. Seja bem-vindo, Pedro. Tudo bem? Bom dia, Fábio. Tudo bom? É tão difícil as pessoas não aceitarem as diferenças, não é? Fica complicado mesmo, né? Eu estava conversando com a Bruna, que vai participar do próximo bloco, que, assim, parece que o preconceito diminuiu. Mas eu acho que fica no parece, sabe? Você acha que é só uma máscara? Eu acho que assim, não uma máscara. Existem muitos movimentos que buscam, digamos assim, na mídia, nos meios sociais, mostrar, dar voz às pessoas que têm modos diferentes de ser, de viver ou de estar, né? Só que na prática você acaba vendo assim no dia a dia que o preconceito ainda existe, sabe? E isso ocorre independente da idade, não é? Independente da idade. Infelizmente, né? Da minha opinião, Pedro, assim, o que eu acho mais triste é ver o preconceito contra a criança. Contra a criança. Porque assim, e independente da criança, a criança ou pele negra, ou criança de uma classe social baixa, ou uma criança que sofre de uma síndrome qualquer, porque o adulto, por mais que ele sofra com o preconceito, com a discriminação, eu acredito que ele ainda tem mais bagagem para suportar. Agora, a criança é muito injusto. É diferente, né? É diferente a situação. Só que aí entra também a capacidade da criança de estar entendendo aquilo. Às vezes ela, na inocência dela, não sente o preconceito com a intensidade que talvez um adulto sinta. Tem isso também. Ah, entendi. Só que o preconceito pode vir de uma maneira muito mais forte, daí que seria o abandono, né? O abandono tanto existe o abandono parental, né? Existem pais que abandonam as crianças por não aceitarem, não saberem lidar com o que ela tem, com o que ela veio, né? Porque às vezes acaba nascendo com alguma condição. E também aí na idade escolar, e daí começa esse isolamento, digamos assim. Tá. A criança já começa a sofrer esse preconceito em casa e aí vai o resto da vida. Pode acontecer até dos pais não estimularem a criança a conviver, né, com outras. Sejam elas crianças que têm alguma condição específica ou não. Assim, crianças, todas as crianças. Então acaba isolando em casa já. Então a criança não é estimulada. Entendi. E daí como que ela vai se desenvolver, entendeu? E isso vale para tudo, para deficiência física, para qualquer tipo de discriminação. Sim. E como se fortalecer? Como os pais devem preparar os filhos para aceitar uma condição diferente? Então, eu acho que primeiro os pais devem se preparar para aceitar a condição do filho, né? Então, assim, buscar, primeiro eu acho assim, informação médica, informação psicológica, o que ela quiser, informação, tudo, sabe? Se encher de informação. E daí, separar o joio do trigo. O que vale a pena, o que não vale a pena, o que é real. O que vai ser útil para ela. Exato, o que é sensacionalismo, entendeu? Acho que primeiro, assim, não é preparar a criança, é preparar os pais. Daí, preparando a criança para isso, entendeu? E buscar sempre um apoio, né? Um apoio multidirecional, multidisciplinar, né? Que existem instituições que dão um apoio
específico, especializado, né? Eu acho que aí, assim, dependendo do que a criança precisa, então tem que ter um olhar muito atento para ver a especificidade do cuidado. Tá, a gente fala muito em inclusão, né? Que as crianças, as crianças não, vamos generalizar aqui, que as pessoas que são diferentes ou que têm alguma patologia ou alguma síndrome merecem a inclusão. Agora, quando fala de criança, eu acho muito preocupante isso. Opinião Fabiano Versenco, não Fabiana apresentadora. Por exemplo, quando se fala em inclusão de uma criança numa escola, onde ela tem que conviver com crianças diferentes dela, vamos supor, não é ela diferente, todos os outros são diferentes dela, e onde muitas vezes a escola, os professores não têm essa preparação para trabalhar com essa criança. É o que acontece muitas vezes, né? Eles impõem uma lei, uma norma que tem que fazer isso, mas não tem o background para isso, né? Não isso, cadê a bagagem, o suporte para trabalhar com isso? Então, tem que vir lá desde a parte pedagógica da escola, até a preparação dos outros alunos, falar sobre esse tema, explicar de uma maneira clara, para daí preparar essa, digamos assim, esse lugar que seja um ideal para que essa criança desenvolva, né? Tá. Você, como psicólogo, acredita que isso hoje, aqui no Brasil, é possível? Eu acho assim, eu não vou generalizar, sabe? Eu não vou generalizar da mesma maneira que a gente não pode generalizar que cada criança, por exemplo, cada criança de síndrome de Down precisa do mesmo cuidado. Não é assim. Como eu te falei, tem que ser muito específico. Então, eu acho que existem escolas que têm um suporte, sim, e outras que não têm. Eu acho que o problema é que também fica, é muito complicado a situação dos órgãos públicos que regulamentam isso e tal, porque eles têm uma cobrança para que isso seja feito. Só que eles não conseguem também fiscalizar bem esse tipo de coisa, né? Essa inclusão. Seja no mercado de trabalho, seja escolar. E a gente vê assim nas ruas já, né? Em qualquer lugar, assim, que não... Ponta Grossa, vamos falar só na nossa cidade. Não tem um suporte bom para isso, né? Não tem ruas, não tem elevadores, entendeu? E é uma logística, eu acho que é algo que tem que investir dinheiro. É caro fazer isso. Preparar uma cidade para isso, para isso. Além das vagas, né, de estacionamento, esse tipo de coisa, tem muita coisa que precisa ser feita. E realmente tem que ser alguém que entenda, que tenha sensibilidade para isso, que vai investir e preparar, e fazer essa cidade mudar para acordar para esse tipo de necessidade. Você sabe que eu lembro uma vez que eu estava trabalhando numa empresa, e aí, nessa empresa, eu posso falar, na Natura, eles trabalhavam muito já naquela época, há 10 anos atrás, essa preocupação com a inclusão e com o convívio normal com pessoas diferentes. E nós fizemos um final de semana, um treinamento, onde você passava por situações para sentir literalmente na pele o que é ser diferente. Então, nós ficamos uma manhã toda sentados em cadeira de roda e você não podia sair da cadeira de maneira nenhuma. E como diz você, nós tínhamos que nos locomover dentro de um hotel com a cadeira para exatamente tudo. Foi um caos. Porque mesmo um hotel maravilhoso não tinha toda a estrutura para suportar isso. No período da tarde, nós ficamos vendadas e você tinha que passar 5 horas sem enxergar. E aí, Pedro, o que eu quero dizer com essa experiência? Somente depois que você sente na pele o que é ser diferente, é que você aprende a respeitar as diferenças. Exatamente. Né? É a empatia. Isso, então não é questão de ter dó, de ser coração mole, muito pelo contrário, é você saber que aquela pessoa tem os mesmos direitos e deveres que você, com uma grande diferença, ela não tem esse suporte que nós temos. Exato. Né? E a inclusão é isso, né? Fazer que todos possam usufruir desses direitos, esses deveres e assim, não ser tratado como um coitado, né? Sobre a vista da dó, né? E, assim, só que eu estava lembrando aqui também que a UEPG tem
no curso de engenharia civil, tem sobre urbanismo, esse tipo de coisa, né? E tem uma aula, se pode dizer, que, por exemplo, eles vão lá na avenida vendados e caminham sobre as faixas o caminho para os deficientes visuais, né? Então, assim, eu acho que é bem importante o que você falou. Quando você consegue ter empatia, mesmo que você não sinta na pele, mas consiga imaginar como é viver para aquela pessoa, se é difícil ou não, aí você consegue começar a respeitar. Tá. Digamos assim. Tem gente que não consegue de qualquer jeito. Tem gente que não adianta, né? É complicado, né? Sabe outra coisa que eu queria te perguntar? Eu acho muito mais fácil quando você exemplifica, para que as pessoas entendam um pouquinho. Eu lembro quando o Greg era pequenininho, e ele tinha na sala dele uma criança, um colega de sala que era autista. E o Greg sempre foi muito generoso, assim, com aquele jeito dele, todo solícito, etc. E eu lembro que um dia eu fui pegar ele na escola e ele estava conversando com esse amiguinho. E o menino ficava o tempo todo acompanhado de uma instrutora do lado. Aí quando ele entrou no carro, ele falou: mãe, por que vamos chamar aqui de Zé, o Zezinho estuda aqui? Eu falei: ué, filho, por quê? Porque ele não entende nada que a gente fala. Ele vive no mundo dele. Eu tento conversar com ele, mas ele não me responde. Então, é isso que eu falo, né? Eu concordo com a inclusão, que as crianças têm que conviver com criança, têm que brincar, têm que aprender, mas muitas vezes é muito difícil para os dois lados, né? Tanto para a criança que tem alguma síndrome, como para o outro, que quer interagir e não consegue. Exato, aí entra o papel dos pais, dos orientadores, né? De mostrar, de explicar de uma maneira clara e sem preconceito. Então, o preconceito vai sendo criado pela cultura, entendeu? O meio daquela pessoa vai dizer, pode influenciar se vai existir ou não esse preconceito, né? E teve agora mudando um pouco de assunto, teve um caso muito complicado você viu, de um padrasto que matou um menininho de quantos anos? Eu não lembro a idade, mas porque ele gostava de lavar louça. Achava que o menino era gay. Espancou a criança. Então, você imagine a que nível chegou a ignorância em relação. É uma criança que gosta de lavar louça. Isso não quer dizer nada. Entendeu? E a hora que eu olhei essa notícia, eu fiquei triste de verdade, assim, de ver a que ponto chega a ignorância e o preconceito. Então, você falou uma coisa bem certa, é ignorância mesmo. Exato, aí né? é ignorância pura, né? Não tem como explicar nem justificar. O que aconteceu nesse caso? Parece que a mãe não tinha condições de cuidado e a justiça tirou e mandou para morar com os tios. Não lembro se era tio, eu não sei necessariamente. E deu no que deu. Então... É muito complicado, né? Então, assim, a gente tem que mostrar que o preconceito é geral. Você sabe, Pedro, que ontem eu estava lendo algumas coisas da rede social e eu achei legal que... Foi a minha mãe até que postou, falando que perguntaram para um presidente da República, alguns anos atrás, se ele topava fazer a Copa do Mundo aqui no Brasil. E a resposta dele foi assim: você já visitou o Brasil? Você já esteve em alguma das nossas favelas? Em algum dos nossos hospitais públicos? Eu tenho que gastar muito ainda com infraestrutura nesse país. Futebol é só futebol. Então, eu acho que é um alerta aqui para os nossos políticos, para os nossos representantes, porque não adianta, esse tipo de estrutura toda depende deles, né? A nossa parte a gente já faz, que é pagar os impostos em dia, regularmente e altíssimos, diga-se de passagem. Agora, a parte que compete a todo o poder executivo é colocar esse dinheiro aqui, onde a gente precisa, onde as pessoas de todas as classes sociais, de todas as cores, de todas as religiões, e com suas diferenças ou não, possam desfrutar dos benefícios que toda a tecnologia está aí para servir, não é? Exato. Hoje você vai num país de primeiro mundo, você não vê nenhum cadeirante se bater, nenhum deficiente visual se bater, nenhuma pessoa que tenha síndrome qualquer, que tenha síndrome de Down, que seja autista, eles têm toda uma estrutura para que essa pessoa viva da melhor maneira possível. Triste, mas verdade.
Eu acho que eu não vou nem comentar nada sobre esse assunto, porque vai virar... A gente vai ficar 20 dias conversando aqui. Pedro, seja bem-vindo novamente. Obrigado, é muito bom voltar. Bom, né? A gente já estava com saudades Eu também estava. E aí, semana que vem, a gente pode até continuar falando um pouquinho mais sobre essa preocupação nas diferenças. Exato. Tá bom? Eu tenho um tema para a semana que vem, já conversei com a Camila, sobre a terceira idade. Eu acho que dá para comentar e também... Que sofrem discriminação do mesmo jeito. Legal. Obrigada, viu? Tá bom? Olha, conversei aqui com o psicólogo Pedro Henrique Ruzão. Não passei seu contato, Pedro. Vamos passar o telefone, por favor? É Avenida Bonifácio Vilela, 473, 5º andar, no Centro de Clínicas. Ok. Meu telefone é 9128-6954. 9128-6954. Isso. Pode ligar no celular, agenda, que daí... Você dá um jeitinho e encaixa. Obrigadão. Vamos para mais um intervalo, rapidinho? Vamos? Não sai daí. O programa não acabou, tem mais ainda. Até já.